sei se vocês conhecem a história do sapo, né? Se você esquentar um panelão de água, e a água estiver quente, se você jogar o sapo lá dentro, ele consegue alguma força, alguma coisa assim, e ele é muito sensível na pele, né? Então, em contato com aquela água quente, ele consegue, de alguma forma, cair fora, pular fora, para sobreviver. Mas, se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela com água fria, água natural, você coloca ele lá, ele vai se sentir tão gostoso, prazeroso, porque o sapo gosta de água, né? E aí você liga o fogo e vai devagarinho, 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 você vai ter um sapo cozido em pouco instante. Ele vai assimilando a temperatura e não vai percebendo o perigo. Nós somos assim também, tanto com a cultura, mas também com o calor. A gente vai assimilando e vai achando que está tudo normal, e daqui a pouco a gente pode estar passando mal e tendo algum problema de saúde aí. Então, tomem cuidado. Quando a gente está em alguma empresa, shopping, ou em casa, e o ar está ligado, aí a gente está tudo tranquilo, normal. Quando você sai lá fora, hoje foi assim, não sei se vocês sentiram isso. Quando saiu fora, parece que estava uma fornalha, parece que estava do lado de uma churrasqueira, né? Irmãos, nós estamos estudando Corinto, uma carta que Paulo escreveu àquela igreja. Teve cartas que Paulo escreveu, que ele escreveu com prazer, com alegria, e de repente ele chegava num momento, ele louvava a Deus, ele fazia uma que a gente chama de doxologia, isto é, uma exaltação à pessoa de Deus. A carta de Romanos é assim, aquela igreja foi formada por causa dos que se converteram na descida do Espírito Santo no livro de Atos. Eles voltaram para Roma, os judeus, e começaram a conversar entre si. Daqui a pouco tinha um grupo e começaram a evangelizar, e o evangelho chegou até as autoridades romanas, e até alguns parentes de Paulo se converteram dessa forma. Mas eles, como não tinha nenhum apóstolo passado por lá, aquela comunidade cristã, eles tinham muitas dúvidas. Então, falavam: Paulo, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí Paulo falou: poxa, você já existe como igreja cristã, então eu sempre estou indo, a minha direção é sempre ir para um lugar, se houver alguma porta aberta, eu vou para um lugar que nunca ouviu falar o evangelho. Então, Paulo tentava ir, mas sempre tinha alguma porta aberta, e ele estava demorando para ir para visitar a igreja de Roma, para ajudar aquela igreja a entender as verdades principais, tirar dúvidas daquela igreja. E quando Paulo, então, faz esse resumo da fé cristã no livro de Romanos, é muito bonito, é uma obra-prima da humanidade, não é somente do cristianismo. A qualidade dessa literatura que é o livro de Romanos. E quando ele começa a falar o que nós somos, e o que Deus fez por nós, e o que nós temos de garantia em Jesus Cristo, aí Paulo, principalmente naquele momento que Paulo fala: nem morte, nem vida, nem espada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo, ele exalta, ele fica empolgado, ele fica animado. Eu fico imaginando, porque quem escreveu a carta de Romanos foi Tércio, um amigo de Paulo, que Paulo tinha alguns problemas na vista, então ele ia ditando, esse irmão estava escrevendo. Então eu imagino Paulo olhando lá para fora, pela janela, e falando essa palavra, e Tércio escrevendo. Aqui Paulo ele glorifica a Deus pelas verdades que ele está escrevendo a respeito do que Deus é para nós. Só que, por exemplo, a primeira carta de Corinto, a segunda carta fica um pouco mais forte ainda. E o livro de Gálatas foram cartas que Paulo não, assim, do coração dele, é o tipo de carta que você nunca escreveria, que Paulo nunca teria escrito. Mas ele falou: puxa, não pelo meu bem, mas pelo bem daquelas pessoas, pelo bem daquela igreja, para ajudar aquela igreja, para fortalecer aquela igreja, para que aquela igreja tenha uma vida saudável, para recuperar, não somente para dar uma bordoada ou dar uma bronca na igreja, mas para que a igreja recuperasse a saúde espiritual. Só que, ao fazer isso, Paulo iria tratar de alguns assuntos
que certamente algumas pessoas não iam gostar. E como não gostaram? É certo que algumas pessoas que ouviram, quando alguém leu a carta de 1 Coríntios, algumas pessoas refletiram: puxa, olha só, como a gente é bobo, como a gente é infantil, como a gente é criança, e a gente não está demorando para crescer, e eles voltaram. E como que se faz o GPS? Mudaram de rota. Mas sempre vai ter um grupinho, eu não aceito. Quem que é Paulo? Quem que é isso? E ficaram o tipo do grupinho impenitente, que, diante da ajuda que Paulo estava dando para eles, em trazer para eles um caminho mais excelente, eles preferiam permanecer naquele estilo de vida. Então, a carta de 1 Coríntios é uma ajuda que Paulo faz à igreja para tentar... como que chama o GPS? Como que o GPS fala quando mudando de rota, corrigindo rota, para que corrigisse a rota? Então, alguns grupos agradeceram a Paulo. O sábio, toda vez que ele é orientado e avisado, ele agradece. Mas o louco, o nécio, o insensato, ele reage contra. E aí a coisa foi tão séria que Paulo teve que escrever uma carta um pouco mais dura, que foi a carta de 2 Coríntios. Em Gálatas, quando Paulo passou lá na Galácia, era um grupo de 4 cidades grandes, aqueles irmãos assim receberam o Evangelho de uma tal forma, de tanta alegria, e creram em Cristo, entenderam a graça da salvação, e se empolgaram. E Paulo fala assim, eles olharam para mim e viram a minha deficiência, que era um problema nos olhos. Talvez por causa da conversão, Paulo teve um problema crônico nos olhos. Talvez até os olhos vazassem, né? Tipo uma alergia, alguma coisa assim, que, sabe, ficasse lacrimejando, aquela ramela, que, né, não sei se é isso que vocês... Acho que a gente usa esse termo, né? Aquela coisa, aquela dor, aquela vermelhidão, não enxergando bem. E Paulo sentiu o apreço da igreja de Gálatas por ele, que ele, quando escreve a carta de Gálatas, ele fala assim: vocês receberam tão bem o Evangelho e aceitaram o meu ensino, que eu senti que vocês até estariam prontos para trocar os olhos de vocês pelos meus. Claro, né, não aconteceria isso. Mas é uma hipérbole, é um exagero que Paulo fala, por causa do carinho e da aceitação que ele sentiu daqueles irmãos da Galácia. É como se eles fossem devedores para Paulo, de Paulo ter ido lá e passado um tempo com eles, apresentando o Evangelho, tirando eles da escuridão, das trevas. Então, Paulo, o que a gente pode fazer por você? O que pode fazer por você? Paulo saiu, continuou as viagens, chegou alguns judeus da Judéia, cristãos, que essa igreja da Galácia era de gentios, e chegaram: Paulo não é bem apóstolo. Começaram a colocar minhocas na cabeça da igreja de Galácia. E aí falaram: não, você tem que crer em Cristo, mas se você não se circuncidar, falando para os gentios, você não será completamente salvo. Se você não guardar as festas, as cerimônias, os rituais, o sábado, você não será completamente salvo. Quando Paulo, e até o apóstolo Pedro, vivia assim tranquilamente entre os gentios, assim, comendo carne de porco e não lavando as mãos, não fazendo os rituais judaicos, porque não era exigido dos gentios. Mas só quando chegaram os judeus lá da Judéia, Pedro se separou dos gentios e voltou a ser, não queria, tipo uma hipocrisia, um fingimento. Não, eu sou igual a vocês, assim, eu não participo junto com os gentios. Os gentios ficaram meio perdidos, mas espera aí, como que é isso daí? E aí Paulo, quando soube dessas notícias, ele vai e confronta Pedro fuça a fuça, na cara de Pedro, na presença de todos, porque Pedro estava alimentando um perigo muito grande, um entendimento muito errado. Mesmo não falando nada, mas com o comportamento, ele estava dando a ideia de que havia uma separação entre judeus e gentios, e que os gentios, para serem completamente salvos, teriam que cumprir um monte de regrinhas.
E aí Paulo, então, escreve essa carta, ele fala assim: quem vos fascinou a vós? Quem colocou uma mágica diante de vocês, que vocês ficaram de boca aberta e acreditaram nessas coisas terríveis? Então, nós temos 3 cartas. As outras cartas, Filipenses é uma carta muito amorosa, Tito são cartas de companheirismo, né, de Timóteo, as 2 cartas de Timóteo, Tito. Filemão é a carta para um amigo, para que esse amigo perdoe o escravo que fez mal. Mas Tessalonicenses é uma carta um pouco triste, mas é uma carta que Paulo elogia muito a igreja, fortalece a igreja para que ela não caia, não enfrente com força ali aquelas perseguições. E a igreja de 1 Coríntios, então, ela entra nessa categoria de uma carta de defesa, de tristeza, ter que corrigir, né, ter que confrontar. E mesmo confrontando, mesmo corrigindo, Paulo, ele aponta um caminho mais excelente. Ele sabe que aquela carta não vai soar bem para as pessoas. Aquelas pessoas vão ficar com garras e dentes assim contra Paulo. Mas Paulo, mesmo assim, ele apresenta um caminho mais excelente. Ele mostra a nossa posição, a nossa identidade em Cristo, a grandeza da mensagem do Evangelho, e depois, quando tudo culmina, a respeito do amor. E ele gasta, como nós temos visto, 4 capítulos para falar sobre o problema de divisões da igreja. Ele podia gastar um capítulo pronto e falar: vocês estão errados, é bobeira, para com isso. Mas ele quer fazer com que esse conceito, a ideia do quanto é perigoso, do quanto é prejudicial, partidarismo, divisões, preferências pessoais que existem no mundo, se acontecesse na igreja, seria muito danoso. Então, Paulo sempre vai colocar argumentos, não somente que não façam isso por causa da sua autoridade, mas os prejuízos que tem, mas também por causa do Evangelho, o quanto isso não deveria existir. Primeiro, que é uma bobeira, é uma bobice, é algo que não deveria existir por causa daquilo que nós somos em Cristo, por causa do que Cristo é em nós e por causa do que é a igreja. E principalmente hoje, no capítulo 3, versículo 1 a 23, o argumento é a noção correta a respeito da igreja. O que é a igreja? E se eu sou instrumento de provocar qualquer divisão, enfraquecimento, eu estou correndo sérios perigos. Paulo vai dar um alerta assustador nesse capítulo aqui. Então, a ideia desse bloco de texto, aí nós pode ter várias ideias, mas uma ideia possível que resume todo esse texto é: a imaturidade espiritual evita a percepção da real natureza da igreja de Deus. O que quer dizer isso? Quando uma pessoa é imatura espiritualmente, ela tem dificuldade de entender a real natureza, aquilo que é realmente uma igreja. Então, por causa da imaturidade espiritual, é que a pessoa cai nesses erros de participar de alguma coisa, ou dizer, ou se envolver com coisas que vão produzir divisões na igreja. Então, em outras palavras, Paulo está começando lá no capítulo 1, quando as pessoas falam: eu sou de Apolo, Paulo fala: eu vi que há entre vocês divisões e até contendas e até pega-pega. Parece que são cães mordendo uns aos outros. E Paulo vai usar essa expressão, né, que parece que são cães se mordendo. Então, começa com algumas preferências pessoais, daí tem contendas, partidarismos, mas daqui a pouco o pessoal está se engalfinhando, né, se machucando. Tanto matéria de reputação, mas parece que estavam pegando até na parte física, finalizando os atos de agressão. Então, Paulo fala: olha, esse tipo de ação, que para vocês parece que é alguma coisa muito grande, importante, de maturidade, de conhecimento, nada mais é do que uma grande criancice espiritual. Isso é, o tempo que você já tem de crente, já deveria não acontecer mais isso. Você já tem um tempo devido de vida cristã e ainda estão engatinhando na escolinha do pré-primário. Vocês estão demorando para amadurecer.
E, normalmente, quando uma criança... Eu já usei essa ilustração, mas quando uma criança, que ela nasce, então, ali, que nem o Noah, aí está bonitinho e tal, cada dia, a Natália, ou cada dia, vocês que já foram mães, é uma coisa nova. Então, vai lá a fotografia, é uma coisinha, uma conquista nova, uma coisinha nova. Mas, de repente, a criança vai passando alguns anos, e você vai... Hoje é muito fácil conquistar, você verificar as tabelas de desenvolvimento de uma criança. Então, aos 5 meses já consegue fazer isso, aos 7 meses consegue fazer isso, aos 8 meses isso, 9 meses isso, 10 meses, 11 meses, 15 meses, 2 anos. Então, tem a tabela. E quando você vai consultar um médico, o médico já verifica, já faz uma entrevista. Ele está fazendo isso, está fazendo... então estimula, faz isso, porque já era capaz, pelo tempo decorrido da idade da criança, conseguir fazer algumas coisas. E o grande pavor de todos os pais é quando, de repente, chega naquela idade limite que deveria estar fazendo aquilo e a criança não consegue fazer. Então, a gente fica preocupado. O que está acontecendo? Será que é alimentação? Será que é falta de estímulo? Ou será que a criança tem algum probleminha que é uma deficiência, alguma coisinha assim? Tem crianças que, de repente, eu me lembro até do Daniel, a sua preocupação, né? Não fala. Agora é o contrário. Para. Né? Quer dizer, tem crianças que demoram um pouquinho mais aqui e ali e desenvolve. Mas, no meio cristão, na vida cristã, pode acontecer isso, uma deficiência espiritual. E, na maior parte das vezes, é porque a pessoa não se importa com isso, ou gosta de ser assim. E aí acaba se complicando e complicando a natureza da igreja. Então, a imaturidade espiritual evita essa compreensão exata, real, da natureza da igreja de Deus. E Paulo vai usar 3 comparações do que é a igreja de Deus. E como Paulo e os apóstolos entraram nessas comparações, e como nós entramos, e alguns alertas. Logo no começo, Paulo vai usar algumas expressões, e pena que o Fabiano não está aqui, né? Eu gosto de fazer isso. Gente, a ideia aqui não é expor palavras em grego, essas coisas. A ideia não é. A ideia é mais ou menos facilitar o entendimento de vocês e ficar fotografado na mente de vocês. Paulo vai usar nos primeiros versículos 3 palavras. Ele vai usar sarkikos, sarkinós, sarkikóis e pneumáticos. Pneumáticos parece que soa um pouquinho conhecido, né? Pneumonia, algo pneumático, né? Então, pneu. O pneu, a palavra pneu, ela vem da palavra ar, vento. E hagios, pneuma, é Espírito Santo, vento santo. É o Espírito, aquilo que você não vê, que parece que é o ar. Né? Então, essa palavra pneuma tem a ver com o Espírito. E pneumático é aquilo que é espiritual, aquilo que nasceu do Espírito. A palavra sarkinós é aquilo que está arraigado à natureza ou aquilo que é do mundo ou da carne. A palavra carne não significa que o nosso corpo ele é ruim, mas a ideia de que desse mundo carnal, desse mundo que tem esse apreço, as coisas do mundo. Deus criou esse mundo, mas quando o pecado veio, o pecado tornou os instintos humanos e essa cosmovisão, esse governo que Satanás, sua potestade, faz no mundo. Então, isso é usado como mundo ou carne. É algo que é totalmente distinto daquilo que é coisas de Deus. Então, a ideia de carne e mundo tem a ver com o domínio do pecado, aonde o pecado reina, onde o pecado domina. O mundo não é ruim em si próprio, ele não tem vida, mas esse governo que Satanás exerce sobre toda a humanidade
é que acaba sendo uma situação contrária, adversa a Deus. Por isso que a Bíblia usa a ideia de mundo e carne. Por exemplo, em João 3,16, nós temos Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou. Só que em 1 João 3,16 está escrito, não ameis o mundo. Espera aí, Deus pode amar e eu não posso amar? Deus amou o mundo no sentido assim de resgatar aqueles que a situação trágica que o pecado criou. Então, resgatar as pessoas e redimir toda a natureza finalmente. Mas, ao mesmo tempo, lá em 1 João 3,16, fala para nós não amarmos, porque esse é o sistema, é o padrão humano de valores. Então, não é que Deus pode e nós não podemos, mas são a mesma palavra mundo tem dois conceitos diferentes. O sarquinós, Paulo vai falar que existem 3 grupos de pessoas logo nos primeiros versículos. Ele fala que existem os sarquinós, os sarquicóis e os pneumáticos. Os sarquinós são aquelas pessoas que ainda nasceram da carne, estão mortos espiritualmente e vivem segundo os padrões humanos aprendidos pela cultura e pelo seu instinto, pelos seus desejos. Então, eles estão mortos em delitos e pecados, e eles precisam se converter, o Espírito Santo precisa vir iluminar o coração, convencer do pecado, e eles crerem em Cristo e terem vida, nascerem de novo. Estão mortos. É a ideia de, como talvez tentar ilustrar aqui, as raízes estão plantadas nesse mundo, pertencem a esse mundo, não conseguem buscar a Deus, não há um justo sequer. Estão condenados debaixo da ira de Deus e rebeldes, inimigos contra Deus. Não têm interesse em Deus. São avessos a Deus, por causa da natureza pecaminosa. Mesmo que essas pessoas se organizem para evitar um caos na sociedade, colocar a sociedade em ordem, mas essa ordem que eles colocam, essas leis, ou essa bondade de ajudar pessoas aqui, não os torna merecedores da graça de Deus, da salvação. Porque até a bondade que eles fazem tem cheiro de pecado, é maculado com o pecado. Ninguém. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, o salário do pecado é a morte, nada. E se eles, quando na tentativa de tentar saciar essa ideia de religiosidade, eles sempre vão inventar coisas absurdas e ideias de como é o mundo espiritual, de que deuses que existem, mas eles não conseguem penetrar na verdade de Deus, que nós vemos semana passada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou, porque o homem não consegue descobrir a verdade, a não ser que Deus venha e abra as cortinas e mostre. Então, a verdade que nós conhecemos de salvação é algo revelado por Deus. Então, os sarquinós, eles estão numa situação crítica. Nós valorizamos, nós achamos interessante, nós estudamos sobre eles nas universidades, sobre principalmente os filósofos que falaram como que as verdades, como que funcionam. Eles são assunto. Só que Paulo até agora vem falar que Deus, no final, colocou um espelho e falou: olha quem são vocês, a maior parte de vocês não são esses grandes eruditos, não têm nobres, não são poderosos. E alguns são, alguns ouviram a graça e submeteram, entenderam que aquilo era verdade e creram em Cristo. Mas a maior parte ainda se bate, não, eu estou certo. O que eu penso é verdade, eu rejeito isso. E Deus fala: tá bom. Vai chegar um dia que todos comparecerão diante de mim. E o fato dessas pessoas simples, desprezadas, aqueles que não são nada, chegarem lá e eu apontá-las como meus filhos, como os meus redimidos, é para reduzir a nada aqueles que acham que são os grandões. Então, Paulo já falou um pouquinho isso. Segunda palavra, Paulo fala que é os sarquicóis. Sarquicóis é aqueles que
foram arrancados, com raiz e tudo, da ligação que tinham com o pecado. Eles foram tirados do mundo, já não pertencem mais ao mundo. Foram resgatados, foram redimidos. Por quê? Eles creram em Cristo, entenderam que Cristo é o seu Salvador. Então, eles foram tirados. Só que os sarquicóis são apresentados por Paulo como alguém que foi retirado, mas ainda que gosta, sente saudade, dá um passinho aqui, mas volta lá. Ai, sabe aquela despedida que você faz no aeroporto? Tchau. Vem de novo. Dá outra abraço. Vem de novo. Sabe? Não está se despedindo, não está se desligando. Então, a ideia de serem pessoas que creram em Cristo, mas ainda está apegado ao padrão humano. É um apego, eu não consigo viver sem. Ela quer, até deseja, sabe que é ruim para a vida dela, sabe que traz problema para a sua espiritualidade, mas não consegue. Então, a palavra principal dessa pessoa é: eu não consigo. Já viu isso? Eu não consigo, eu não consigo. Eu tento. Ou até dá 2 passos para frente, mas daqui a pouco dá uma recaída. O que essa pessoa precisa fazer é crescer. E uma das atitudes dela é que, geralmente, ela não tem muito interesse naquilo que pode fortalecê-la. Ela ouve, mas, sabe, a cabeça está longe, porque ela sabe que se ela abrir a porta do seu coração, deixar a palavra entrar, deixar a palavra fazer uma faxina na vida dela, ela vai perder coisas que ela gosta muito. Eu não imagino viver sem isso, sem a Coca-Cola, sem o chocolate. Então, ela tem uma resistência às verdades do Evangelho. Ela até participa de alguns momentos que dão uma certa injeção na veia de um estímulo, de uma certa espiritualidade. Mas depois ela tira ali e coloca isso para dar, para não... Então, talvez só no domingo, mas durante a semana, as músicas não falam de Deus, todo o meio ambiente, tudo aquilo que a pessoa absorve já não tem a ver com Deus. Então, Paulo fala que é uma pessoa imatura, ela precisa crescer, porque nesse ambiente é totalmente... E ela sofre mais do que o não crente, porque ela quer isso, mas ela quer aquilo, sabe? É uma esquizofrenia de desejos. E Paulo fala que tem os pneumáticos, que são aquelas pessoas que são desarraigados do mundo. Conseguiram isso a todo custo. Se desarraigaram, vivem no mundo, mas não pertencem mais ao mundo. Já tem um padrão de escolha de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes é perseguido, é ridicularizado, é desprezado, porque ele é maduro. Não é que ele é maduro plenamente, mas ele caminha em maturidade. Ele sabe, não é que ele sabe toda a informação, toda a sabedoria daquilo que é certo, mas quando ele tem algo novo, algo diferente, eu nunca passei por isso, ele vai buscar bons conselhos. Ele vai buscar nas Escrituras apoio para verificar se aquilo que está certo. Ele vai orar, ele vai gastar um tempo, ele vai ser paciente, não vai ser impulsivo, vai deixar o tempo amadurecer aquela ideia. E vai tomar decisões sem se preocupar tanto com o que os outros vão falar, os amigos, os sarquicóis, os sarquinóis. Ele vai tomar decisões baseadas na ideia de que isso vai glorificar a Deus, isso vai redundar em bênção para outras pessoas, principalmente pensando assim. E o pneumático, aquele que é espiritual, aquele que é nascido do Espírito, está caminhando em sabedoria, ele precisa continuar. Então, ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ele é apegado. Então, buscar sabedoria da palavra de Deus não é um sofrimento. Ele
ele sente até abstinência se deixar 1, 2 dias sem olhar a palavra, sem ter comunhão com irmãos maduros. Ele sente isso, ele tem necessidade. Ele já é desarraigado do mundo e agora já fincou as suas raízes na palavra de Deus. Me lembro sempre, quando estava no Brasil, quando o Silvio falou da casa na rocha. Ele está sustentado nisso, não é em areia. Então, é uma pessoa que as decisões, a pressa, a impulsividade são controladas pelo domínio próprio, pelas ações do Espírito Santo. Ok. Sarquinóis, sarquicóis, parece caipira, né? Sarquinóis, sarquicóis e os pneumáticos. Paulo vai falar aqui, vai usar essas palavras. Eu coloquei ali, vocês vão perceber como que essas palavras vão ser usadas por Paulo. Alguma pergunta? Tranquilos? Beleza? Ok, vamos para o texto. Então, acho que isso aqui vai ajudar. Veja o que Paulo fala no versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, pneumáticos, e sim como a pessoas carnais, sarquinóis, como a crianças em Cristo. O que Paulo está falando? Quando eu fui para vocês, aí eu cheguei em Corinto, o assunto meu, as palavras, a forma de se expressar com vocês, não foi num nível de profundidade espiritual. Eu tive que falar com vocês como uma criança, como uma pessoa. A ideia aqui é, vocês não eram convertidos. Então, eu fazia analogia, é como Jesus fazia. Ele contava parábolas, histórias, as pessoas ficavam pensando, tal. E aí, elas iam embora, eu não entendi nada. Aí Jesus chegava para os discípulos, vocês querem ir embora também? Não. Mas eles perguntavam para Jesus, eles tinham interesse, eles queriam entender aquilo. Então, uma pessoa que não é crente, não adianta você falar a Bíblia, a palavra de Deus, aqui em Cantares, Eclesiásticos. Não, você tem que conversar de uma forma como se estivesse conversando com uma criança e fazer ela pensar. Por exemplo, uma história que se usa muito em evangelismo. Olha, se você tivesse que comparecer hoje diante de Deus, e Deus perguntasse, o que você falaria para mim, para que você pudesse estar comigo para sempre? E aí você pergunta para essa pessoa. Não, eu sou bonzinho, eu nunca menti, eu nunca roubei. Aí você entra com alguma informação da Bíblia, ou muitas vezes sem citar a Bíblia, fazendo a pessoa raciocinar que aqueles alicerces que ela tem, naquilo que ela fica tranquila, podem ser muito perigosos na hora que ela se encontrar com Cristo. Tem pessoas que são brilhantes nessa questão de chegar e conversar com um cara não crente. Ele não usa a Bíblia, ele usa a lógica, ele usa pensamentos infantis. E a pessoa, eu não creio no inferno. Ele falou, aí a pessoa fala, eu creio. Agora vamos fazer o seguinte: se o inferno não existia, eu e você morrermos, e se o inferno existir, você vai perder alguma coisa? A pessoa vai falar, não. Eu vou perder alguma coisa? Não. E se o inferno existir? Você vai perder alguma coisa? Eu vou perder alguma coisa? Também não. Então, a pessoa está correndo um perigo. Porque e se existir? Então, são pessoas que têm e Paulo tinha essa habilidade de conversar com a pessoa e fazer ela pensar na vida, refletir na vida, e aí então se apresenta a proposta de Cristo, mostrando quem Ele é, tal. Então, Paulo fala aqui, eu, porém, irmãos, quando ele chegou ali com eles, não pude falar a vocês com a pessoas espirituais, e sim com a pessoas carnais. Aí ele apresentou Cristo, sendo Deus, sendo homem, morreu pelos nossos pecados, nos justificou, mas numa linguagem muito acessível. A coisa interessante é que depois de alguns anos de estudo bíblico, os assuntos sempre serão os mesmos.
só que uma profundidade maior. Por exemplo, ontem nós tivemos lá na casa da Aline um estudo sobre Hebreus. É coisa nova aquilo lá? Não é. Só que já o autor de Hebreus, ele coloca uma profundidade de um conhecimento, que na hora que você lê, e isso aconteceu comigo, quando eu li aquelas palavras, eu falei, o que é isso? Mas no final, o que se resume aqueles versículos lá? Jesus Cristo nos salva pela sua graça. Só que aí o autor de Hebreus, ele vai muito mais fundo, dando mais convicção, mais certeza. Então, quando Paulo escreve aquela igreja, ele fala assim, quando eu cheguei aí, eu não pude falar a vocês pneumáticos, espirituais, porque vocês eram ainda não crentes. Olha só que ele continua. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida, com bife, com picanha, porque vocês ainda não podiam suportar, não tinham condições disso. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são sarquicóis. Quando ele apresentou os rudimentos da fé somente para eles crerem, Paulo não deu picanha, deu leitinho. Eles creram. Agora, pelo tempo que se passou, eles deviam estar comendo picanha, só que Paulo tem que dar leite ainda para eles. Porque o que Paulo fala assim? Nem ainda agora podem receber picanha, carne, bife, porque vocês ainda são carnais. Isto é, vocês deixaram de ser sarquinóis, creram em Cristo, se tornaram salvos, mas agora ainda não podem receber o bife, porque vocês ainda estão apegados às coisas do mundo. Paulo está usando uma analogia, uma figura de linguagem aqui, para tentar despertar nessas pessoas uma reflexão do que eles são. Então, aquelas tendências, aqueles problemas que eles tinham de achar que era Paulo, de Cefa, de Apolo, é tudo por causa da imaturidade espiritual deles, de criancice. Eles deveriam já tratar de assuntos muito mais elevados, muito mais profundos, mais consistentes, que dão mais base sólida, que garante a nossa força espiritual. Mas ainda ficavam brigando com essas coisinhas que pertencem ao mundo, não tem nada a ver com a igreja. Porque essa imaturidade fazia com que eles não tivessem uma percepção correta do que é a igreja. Olha só o que Paulo fala no versículo 3. Por quê? Por que eu tive que dar leitinho, continuar dando leitinho? Porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que são sarquicóis, apegados à carne? E andam segundo os padrões humanos? Isso é, quem move vocês, a direção que vocês, as suas escolhas estão sempre baseadas em padrões que o mundo tem, não que Deus tem, não que a palavra direciona. E Paulo continua, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Vocês podem até dizer para mim, não, mas vocês fazem isso. Então, contra fatos, não há argumentos, é evidência. Não sou eu que estou acusando vocês, é vocês que estão apresentando as provas para mim. Agora, para Paulo dizer isso para os corintianos daquela época, que se julgavam os sabedores de toda a sabedoria, de toda a terra, que era centro de espalhar o pensamento grego, é difícil. É complicado. Aí Paulo fala no versículo 5, e é interessante, a minha tradução ela não está ideal. Paulo fala assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? Olha, são servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus escolheu Apolo, Deus me escolheu, nós somos servos.
Agora, não sei se vocês conseguiriam perceber a diferença. O certo dessas perguntas não é quem é Apolo. Quem é Apolo? É um cara lá de Alexandria, pregador entusiasmado, que fazia muitas comparações, analogias. Era um cara, né? Então tem pessoas que gostam de pessoas mais animadas. Paulo era mais racional, era mais argumentativo, não tinha muita expressão física, expressão de palavras, mas o pensamento era muito bom. Então, aqui nós temos a resposta para essa pergunta. Quem é Apolo? Ele é assim. Quem é Paulo? Ele é assim. Só que a pergunta aqui não é quem, mas sim o quê. O certo aqui, como Paulo estaria perguntando aqui, o que é Apolo? O que é Paulo? É a mesma coisa. Eles são, a resposta é, são servos por meio de quem vocês creram. Eles são usados para chegar até vocês, apresentar o Evangelho e vocês crerem e serem salvos. Eles não são aqui, não são aquilo lá. Eles simplesmente, o que é Paulo e Apolo? Eles são instrumentos. Não é quem eles são. Existe diferença entre um e outro. Mas para Deus, aqui nessa questão de igreja, o que ele é? Por exemplo, nós temos várias ações aqui na igreja, vários ministérios, né? Comunicação, louvor, batedor de bumbo, né? Tocador de cordas de violão, professores. Nós temos uma variedade, ministério de contribuição, ministério de aconselhamento. Tem muita coisa e nem sabe que é ministério e a gente faz. E algumas vezes a pessoa fica, eu não tenho ministério. Tem. Veja a lista dos dons, você vai ver que você tem. E aí a gente fala, quem é? Quem é? Porque nós queremos valorizar a grandeza de cada pessoa. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, o que é? O que é o pastor? O que é a Aline? O que é a Ana? O que é o Ken? O que é a Idiné? O que é o Kobayashi? O que é o Silvio? O que eles são? O que eles são? Servos. Sabe de onde vem a palavra servos? A palavra doulos. Sabe o que é doulos? Na maior parte das vezes, é usado para aquela pessoa que ficava no porão do navio, amarrados muitas vezes àquelas varas do remo, e lá em cima ficava um cara que comandava, batendo. Então, de acordo com a batida, ele acelerava ou parava. Então, tinham várias... A ordem de comando não era por cornetas, né? A ordem de comando era pelo batuque. Já viram filmes acontecendo isso? E o cara estava lá, e se ele não obedecia, era arreio nas costas. Ele não sabia nem para onde ir, ele não via a luz do sol. Ele só tinha que ser o motor daquele navio. E todos, não havia diferença entre eles. Então, não há diferença em matéria assim, do que é entre mim, Ana, Kobayashi, Idinéia, Verônica, Lourdes. Não há diferença entre nós. A pergunta nós nunca devemos fazer quem é, mas o que nós somos. Nós somos servos, doulos. E Paulo, quando ele apresenta-se para as igrejas, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, escravo. Só que quando a gente é escravo de Jesus Cristo, há um prazer nisso. É o escravo da orelha furada. Porque os escravos que eram conquistados nas guerras antes, ele era levado à casa de alguém, ele era vendido, os soldados vencidos, eles eram vendidos para suprir a necessidade do império, para pagar as despesas, eles eram vendidos como escravos. E muitas vezes um professor universitário num país ia trabalhar lá na casa de alguém, lá, como jardineiro, como lavador de privada, alguma coisa lá. E aí, esse dono desse escravo, muitas vezes era tão bom, aproveitava bem das utilidades desse escravo, que chegava um tempo
o dono falava assim, daqui 10 anos de serviço para mim aqui, eu vou te liberar. Eu vou te dar o passe livre. E chegava a 10 anos, então chegava ali, algumas vezes acontecia o seguinte, o dono prometia que ia dar liberdade, vencia os 10 anos e ele não dava. Então, essa pessoa não podia voltar ao seu país, voltar a ter tempo, voltar à sua família. E esse dono, maldosamente, não dava. Então, havia muitos assassinatos provocados pelos escravos contra os seus patrões, contra os seus donos, por causa da falta de cumprimento da palavra. E aí eles eram mortos também, por causa do crime. Mas muitos donos prometiam, você trabalha 10 anos aqui como escravo, te dou comida, um lugar para dormir, e alguns escravos tornavam seus donos ricos por causa das habilidades que eles tinham. E aí, quando chegava, e muitas vezes a família estava ali do escravo, junto ali e tal, e quando chegava, vamos supor, 10 anos, era a hora do passe livre, a carta de alforria, agora você pode ir, você é livre, você não vou vender você nada. O escravo falava assim, mas o senhor foi tão bom para mim. O senhor sempre foi bom, muito honesto comigo, me valorizando. Eu tenho maior prazer, eu tenho maior alegria de trabalhar, de estar aqui com o senhor. Então eu recebo a carta de alforria. Mas aí o cara pegava a orelha, colocava assim numa madeira, e alguém auxiliava, ele colocava um prego, alguma coisa que furava a orelha. Ele queria dizer o seguinte, eu fui escravo e agora eu sou escravo da orelha furada. Eu prefiro estar sob os cuidados desse Senhor. Ele é meu Senhor, porque Ele cuida muito bem de mim. Então o cristão é assim. Ele é escravo, mas ele é livre. E ele serve por amor. Então, voltando aqui, o que Paulo está falando aqui, olha, para aquelas pessoas. O que é Paulo? O que é Apolo? Eles não são nada, são somente instrumentos, são servos, são escravos. Então, por que vocês ficam preferindo Apolo, preferindo Cefas, preferindo Pedro ali em Cefas, né? Ou Paulo? Que criancice é essa? Ele fala assim, porque o Senhor concedeu a cada um certo ministério, uma certa função, mas o que eles são iguais. Veja que Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aqui Paulo começa a usar uma analogia para a igreja como se fosse uma lavoura. Então, um planta, outro rega. Qual a diferença entre eles? Eu prefiro o regador. Eu prefiro o planta. Não, é Deus que dá o crescimento. Ele é o dono da lavoura e é Ele que faz com que o processo ali do crescimento aconteça. Os outros estão só regando e plantando. Nada. Para que essa preferência para valorizar um ao outro? Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é alguma coisa, porque Ele que dá o crescimento. Então, Paulo está usando argumentações para destruir aquelas tendências, aquelas inclinações de ficarem com pecuinhas e criando partidinhos dentro da igreja. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E essa é a coisa bonita. Na igreja, aqui que eu citei a Aline, eu, Ana, Rosana, Lourdes, Kobayashi, Silvio, Arthur, nós somos um. Por quê? Deus somente tem uma lavoura. E ele fala assim, e cada um, nós somos um, mas cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Haverá uma recompensa. E essa recompensa ela é individual. Daqui a pouco a gente vai ver mais coisas interessantes aqui. Por quê? Nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha a beleza da linguagem aqui, que aqueles irmãos lá de Corinto não tinham perdido a percepção do que é real, do que é a igreja. A igreja é a lavoura de Deus.
Tem aqueles que trabalham, aquele que planta, rega ali e tal, coloca, distribui a semente. Cada um tem uma participação, mas todos eles são um só trabalho. Não há distinção de grandeza, porque é Deus que dá o crescimento. E ainda assim, Paulo fala em segundo lugar. Em primeiro lugar, fala, nós somos família, nós somos lavoura de Deus, e ele acrescenta um outro item agora para comparar, para ajudar aqueles irmãos, nas suas infantilidades, a ter uma percepção corrigida a respeito da Igreja de Deus. Nós somos edifício, uma construção. Vamos ver o que Paulo fala, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, o alicerce, como sábio construtor. Tentei ser o mais sábio. Uma lavoura, ela tem que ser muito bem planejada, na época certa, fazer o preparo da terra, que tipo de semente, o outro rega, porque se o outro não regar, não adiantou nada o trabalho do que plantou. E Deus ali, nessa questão da magia da vida, né? Uma semente, ela morre, ela é plantada, ela recebe um pouco de água, ela está no meio da terra, ela brota, a gente não consegue explicar. Como explicar isso? Aquele que planta, aquele que rega, não consegue trazer vida a uma semente. Então, o nosso trabalho, a gente consegue fazer isso, fazer aquilo, mas nós não conseguimos gerar vida. É Deus que tem que fazer isso. Senão vai ser somente um derramar de suor, se Deus não agir. Então, quando eu prego o Evangelho para alguém, não sou eu que estou convencendo ou convertendo a pessoa. Eu faço o meu trabalho, mas é Deus que gera vida, Deus que regenera aquele coração, Deus que dá o Espírito Santo. Isso não é parte humana. O trabalho tem que ser bem feito. E Paulo fala, o trabalho como aquele que lançou os fundamentos, as verdades do Evangelho, eu agi como sábio, usando a minha maior capacidade intelectual, com inteligência, sabe, não de qualquer forma. Eu fui sábio. Ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei, e a sabedoria é graça de Deus, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica como ele. Então Paulo fala, eu cavei o buraco, coloquei o alicerce, e eu não entendo muito de construção, mas a gente sabe que quando você for construir uma casa, tem que haver um bom estudo do terreno, do alicerce. Oi? A planta, né? É um negócio muito sério. Não é para qualquer criança, não é para qualquer pessoa que é fuçadora. É um negócio sério. É uma coisa que pode fazer você correr perigo de vida ou perder muito dinheiro. Então, Paulo fala assim, eu lancei o fundamento e outro vem e começa a construir as paredes. Porém, cada um veja como edifica. Os apóstolos lançaram o fundamento, aquilo que é a base. E tem que ser própria para aquilo que vai vir em cima. E na hora que aqueles que vêm depois e vão edificar as paredes, Paulo dá um alerta. Olha, porém, cada um veja como edifica. Como que vai instalar as paredes. Por quê? Porque é perigoso. Tem a beleza, tem a praticidade. Conheço uma pessoa que planejou uma casa, tinha uma escada assim para entrar na casa, e de repente a companhia instalou assim a caixa de correio no meio da escada. E era uma empresa, né? Teve que conversar com a empresa e falar, nananina não. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só o alerta aqui.
O fundamento foi instalado, foi colocado, foi aplicado pelos apóstolos. Mas tem muita gente chamando, ou naquela época de Paulo, chamando para si ser apóstolo, e estava tentando ou remover o que foi plantado, ou colocar mais fundamento junto, que tirava todo o equilíbrio da casa da construção. Então é Cristo mais o sábado, Cristo mais circuncisão, é alterar o fundamento. E Paulo fala, olha, cuidado, porém cada um veja como edifica, porque ninguém, Paulo está falando, ninguém mais do que os apóstolos pode lançar outro tipo de fundamento, além do que já foi posto. E hoje, nos nossos dias, muita gente que se auto-intitula, usurpa o título de apóstolo, estão lançando outros fundamentos, para que as pessoas creiam e se julguem e pensem que são igreja de Cristo. Normalmente, no final, você vai ver lá que tem as moedinhas no fim. Pessoas fazem isso com um único objetivo, é a sua conta bancária. São os enganadores, são os lobos, que até em alguns casos, pessoas são até convertidas porque eles pregam, que as pessoas veem, eles estão falando de Bíblia, deixam aí na Bíblia, eles começam a estudar a Bíblia, creem, aí tem dificuldade de ficar nesse lugar, ou ficam, são salvas, são libertas de alguma vida assim ruim, e daí, por causa desses resultados, quando esses falsos obreiros chegarem diante de Jesus, Jesus fala, nunca vos conheci, vocês não têm entrada aqui. Eles falam, mas em teu nome nós não fizemos isso? Fizemos aquilo. Sim, mas eu nunca conheci, nunca tive intimidade com vocês. E pessoas que vão ser beneficiadas pela atividade deles, vão entrar nos céus, e eles não. Por quê? Estavam lançando outro fundamento. E mesmo assim, Deus, na sua graça, usou essas pessoas. Versículo 12. Paulo fala, olha só que coisa interessante. Presta atenção nesse versículo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento... Então, Paulo fala, os apóstolos lançaram o fundamento. E aí, após os apóstolos, profetas, os pastores mestres, os membros de toda a igreja, nós estamos construindo as paredes. E ao construir sobre esse fundamento, a gente não pode construir sem alicerce. Paulo fala, e se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Paulo separa, ele cita que, como parede, alguns, não é literal, ele está usando uma figura de linguagem. Algumas pessoas usam alguns produtos, como se fosse ouro, pedras preciosas, pratas. Qual é a qualidade desse tipo de material? Ouro, prata e pedra preciosa. O que seria isso? Quando você pega essas três coisas, ouro, prata e pedra preciosa, juntar num pacote só, o que você falaria desse tipo de produto? Caro, valoroso, durável, chama atenção, precioso, né? Que é a ideia do caro, bonito, algo bonito, raro, não é em qualquer lugar que se encontra. E aí? E também tem as pessoas que usam madeira, feno ou palha. Madeira aqui não é essa madeira como no Japão usa muita madeira, mas é tipo esses galhos que se acha lá fora, feno, né? Tá lá sobrando no chão, você junta um pouco, e palha. Essas coisas são úteis, mas numa construção ela é perigosa. Tinha um político no Brasil há muito tempo atrás, Estevão, acho que é o nome dele. Ele construiu, ele era
teve muita corrupção, ele pegava esse dinheiro, ele construiu, em algum lugar nos Estados Unidos, vários prédios. E esses prédios caíram. Você se lembra desse fato? Foi no Brasil? Ele pegou a areia da praia e os sacos de cimento e jornal. Bonito, rápido, os prédios ficaram bonitos e tal. A aparência parece que é barato, mais em conta. Caiu. Porque a areia da praia não dá liga com o cimento. Então, o que Paulo está falando, aquele que edifica sobre o fundamento tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito responsável, tem que ser honesto. Ele tem que usar os materiais, no caso da construção da casa de Deus, os melhores materiais, e não qualquer coisa que seja rápida e dê lucro. Essas invencionices dos seres humanos, criando modelos para que, de repente, a igreja cresça, ou muita gente dentro. Então, são atrações que não são sólidas, não são valorosas. Dá aquele crescimento, dá aquele boom, aquela euforia. Puxa, rapidinho, olha só quantos somos. Não tem nada errado contra quantidade. O grande problema, quando se constrói algo sério, você precisa ter qualidade. E Paulo fala que cada um de nós que estamos edificando a igreja de Cristo, nós temos que cuidar. Eu estou edificando usando qualidade ou palha, madeira e feno? E Paulo fala, por que isso? Porque a obra de cada um se tornar mais manifesta. Um dia isso vai aparecer. Um dia o fiscalizador, aquele que é o dono da obra, vai verificar. Pois o dia, a ideia dia aqui é aquele dia do Senhor, o dia da prestação de contas que Deus vai vir. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. O fogo, ele purifica. Purificou o fogo contra o ouro, torna melhor. O fogo com a prata, torna melhor. O fogo com obras preciosas, as pedras preciosas, elas são feitas, elas são criadas pelo próprio fogo. O diamante é o fogo que acaba criando ele. Então, ele resiste a tudo isso. Mas aquilo que é madeira, feno e palha, vai se queimar. E aí Paulo vai usar uma linguagem que eu nem sei explicar direito. Ele vai falar no versículo 14, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, que é valioso, é precioso, é correto, esse receberá a recompensa. Então, esse trabalho que a gente faz, se essa agitação, esse suor, essa vida assim, ocupada em função do reino de Deus, se a gente está usando aquilo que é correto, estamos edificando, é correto, na hora que vier o fogo, vai permanecer. E por esse trabalho caprichoso e responsável, vamos ser responsáveis. Porém, versículo 15, se a obra de alguém se queimar, madeira, feno e que mais? Palha. Se essa obra de alguém se queimar, esse sofrerá perda, não terá recompensa. E sofrerá perda, alguma coisa dele será tirada. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, o fato de edificar, o que Paulo está falando, o fato da gente trabalhar para edificar a casa de Deus, o edifício, que é a igreja, não produz salvação em nós. Mas devemos fazer com responsabilidade, porque terá recompensa. Mas se agirmos com irresponsabilidade, nós teremos algum tipo de perda, não de salvação. E é como se fôssemos salvos pelo fogo. Porque a salvação não é pelas obras. Nós seremos salvos, mas seremos lá pagando lá um pouquinho. Né? Não tem nada a ver com salvação, mas aqui é a recompensa por fidelidade, por boas obras, por carinho. Um homem muito rico chegou para uma pessoa e falou assim para um homem, você é construtor? Sim, sou construtor. Então, eu te dou aqui um valor para você construir uma casa enorme, bonita, bela. Então, seja responsável. E vou te dar tanto.
E esse construtor parou e pensou, falou, puxa, eu vou fazer algo bonito, mas vou tentar economizar, usar material, porque o homem não vai ver. E aí eu ganho um grande dinheiro. Depois ele que se complique. E esse homem, então, esse construtor gastou algum tempo, foi lá e construiu, e o homem olhou a aparência da construção, puxa, bonito. Mas eu tenho uma coisa que eu não te falei. Essa casa vai ser sua. É um presente meu para você. Sabe uma coisa que Paulo está comunicando aqui? Nós estamos construindo a nossa casa. A igreja é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa lavoura, é a nossa casa. E quando a gente constrói algo para nós, a gente vai caprichar. Todos os recursos Deus está dando. A nossa energia física, os recursos monetários, os recursos de inteligência, tudo. E se a gente tiver dúvida, a gente pode perguntar para Ele. Ele está lá pronto para dar todo o conselho, toda a orientação. Como eu estou construindo? Eu estou misturando material que não deveria estar nessa construção só porque eu quero terminar rápido? Eu quero construir a melhor coisa possível para mim. Versículo 16. Paulo vai falar uma outra linguagem, uma outra analogia para ajudar os corintianos a perceberem o que é igreja. Ele já falou da lavoura, ele já falou do edifício, agora ele vai falar do santuário. E aqui tem um problema muito sério. Versículo 16. Quando Paulo fala no versículo 16, vocês não sabem, ele está usando de ironia. Há várias vezes vai ocorrer essa expressão. Não sabeis vós. O Silvio está com a Bíblia nesse lugar aí? Como que está a tradução sua? Versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Esses problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, que a igreja de Corinto se julgava muito esperta, muito inteligente, muito filosófica, sabia de todas as coisas, sabia juntar várias ideias, tirar uma sinopse, uma tese. Então, eles se orgulhavam de ter uma compreensão muito elevada da vida do ser humano aqui na Terra. Então, esses vários problemas que essa igreja vai falar para Paulo, Paulo algumas vezes vai usar essa expressão, não sabeis vós, e aqui está, vocês não sabem. A ideia aqui é um tom de ironia, de cinismo. Você sabe o que é ironia, né? É quase que tirar um sarrinho, sabe, zombando. E Paulo fala, vocês não sabem? Eu pensei que vocês sabiam. Eu não precisava tratar desse assunto com vocês, porque vocês usam certas lógicas que vocês não deviam estar fazendo isso. Vocês parecem crianças, parecem bobinhos. E essa ideia que ele fala, divisões no meio de vocês que são igreja, é uma bobeira e infantilidade. Por que vocês são desse jeito? Porque vocês demoram para compreender, não têm desejo de se apropriar das verdades do Evangelho. Eu tenho que ainda dar leitinho, e vocês deviam estar comendo bife. O problema está em vocês, não nas verdades do Evangelho. E Paulo fala assim, vocês não sabem? Não sabeis vós? Puxa, eu pensei que vocês sabiam. E ele fala, vocês não sabem que são santuário de Deus? Eu pensei que vocês já sabiam disso. A ideia é que Deus veio habitar na pessoa e na igreja, no conjunto de pessoas que são salvas. Deus habita. Essa é uma coisa tão assustadora para todas as outras religiões, porque nenhuma religião, a não ser onde que é os demônios, mas que os demônios incorporam na pessoa. Mas no cristianismo, Deus, o Deus Santo, o Deus imutável, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, Ele habita em cada pessoa através do Espírito Santo. E Ele habita no grupo de pessoas que são salvas como igreja. Então, a igreja não somente é uma lavoura, a igreja é um edifício, devemos
somos construtores, então cada um deve fazer a sua parte e construir da melhor forma possível, segundo a planta, que é a palavra de Deus. Mas nós, Paulo fala assim, e eles deviam saber, mas não sabiam, vocês são o santuário, o lugar da habitação, o lugar da revelação, o lugar da presença de Deus. Ele fala assim, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Era aqui que eu falei algumas vezes que ia ter um alerta sério. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A ideia de sagrado é algo privativo de Deus, somente para uso de Deus. É onde que deve acontecer somente aquilo que Deus quer que aconteça e que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Qual que é o alerta aqui? O que está acontecendo aqui com os coríntios? Eles estão achando que deve ser assim, um deve escolher que é de Apolo, outro de Paulo, outro de Cefas. Só que Paulo fala, o que é esses caras? Vocês não compreendem o que é. Nós somos lavoura, nós somos edifício e nós somos santuário. E é algo tão precioso que se alguém edificar de forma errada, o fogo vai verificar isso, vai fazer o cacunim, e aí, se não fez certinho, não foi honesto, não foi correto, vai pagar caro. E agora, como santuário, onde que está a habitação de Deus, aonde Deus se revela, se manifesta, e Ele age beneficiando toda a família de Deus, se alguém agir ou não agir, de qualquer forma que venha prejudicar o santuário de Deus, será destruído. Aqui também não fala talvez de salvação, mas talvez do privilégio de conviver, ou até o privilégio de viver. Você lembra lá de Ananias e Safira? Eles tentaram enganar a comunidade, dando a ideia de que aquela ação que eles estavam fazendo era promovida pelo Espírito Santo. Pagaram caro com a própria vida. Ananias saiu correndo para contar para os apóstolos. Chegou lá, o Espírito Santo agiu em Pedro, manifestou a motivação deles. Ananias morreu. Safira ficou se embelezando lá, chegou 3 horas depois. Quando chegou, em vez de estar aquela festa, aquela sociedade de senhoras recebendo ela, porque ela tinha dado uma grande oferta, ela chegou lá, parecia um funeral, e era realmente um funeral. E aí Pedro falou, aí estão os rapazes que enterraram seu marido. Por quê? Eles tentaram implantar uma metodologia da enganação, da hipocrisia, no meio da igreja. E pagaram caro. Então o alerta aqui, qualquer coisa que eu faço, que pode trazer doença, algum prejuízo para o santuário de Deus, pessoas podem, de repente, se afastar de Deus, serem prejudicadas, com a minha boca, com fofoca, com calúnia, com infâmia. Se eu trouxer qualquer prejuízo espiritual para o corpo de Cristo, irmãos, se você souber de alguém que fez isso, não ande perto dela, para a sua própria prevenção, porque em algum momento Deus cumprirá essa palavra. Muitas vezes até demora, Ele é longânimo, esperando até que a pessoa se arrependa, mas é certo que alguém que destrói o corpo de Cristo receberá a destruição. Algumas vezes ela perderá a capacidade de até entender a exortação de Deus. Sabe aquela pessoa que fica cega, não consegue entender mais nada? Pode ser esse castigo.
Deus é criativo e Ele vai usar da sua mão de forma diferenciada para qualquer pessoa. Se alguém chegar para você dando uma informação, caluniando, difamando alguém, nós conversamos sobre as pessoas. Nós conversamos. Estou preocupado com o teu irmão. Sabe? A ideia é, quando a gente fala de outra pessoa, o que eu posso ajudar? Como que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a ficar mais encorajada, mais animada, mais firme? Como que eu posso? Mas quando alguém vem, aquela pessoa, não sei o que lá, difamando, caluniando, sabe, revelando segredos, só para as pessoas se tornarem contra ela, pega essa pessoa e fala assim: por que você está falando isso para mim? Não seja cúmplice, não entra nesse processo de calúnia, porque você corre esse perigo aqui. Pega essa pessoa, então vamos conversar direto com ela. Vai lá. É verdade? Eu me lembro que teve um caso de alguém difamando uma outra pessoa, e essa pessoa ficou tão indignada que gravou. E a pessoa que foi gravada ainda negava isso. Então, parou, deu um break naquela circunstância. Então, nós temos que até ajudar as pessoas a não entrarem nisso, porque se tem um esporte que é dos mais gostosos, mais tentadores, é caluniar, é difamar. Eu acho que todos aqui já passaram por isso. Não de caluniar, estou falando, mas ser caluniado, ser prejudicado, ser difamado. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, já fiquei muito abalado quando pessoas me caluniam, ou até falam a verdade, mas que a gente tenta superar, tenta já seguir em frente, mas pessoas aí ficam, para pessoas que não têm necessidade de falar. Uma coisa que a gente tem que desenvolver nesse aspecto é ser casca grossa. Não deixar se abater. Se fortalecer mais ainda e seguir em frente. Não esmorecer, não ficar... Machuca. Tira o nosso pique. Mas se fortaleça. Olhe assim para a situação e fala: Deus, o que o Senhor quer produzir? Se qualquer coisa que acontecer contra você, Jesus sofreu mais. Se alguém te bater com chicote, bateram mais em Jesus. Se alguém furou o seu pé, a sua mão, fizeram mais em Jesus. Se alguém zombou de Jesus, fizeram mais em Jesus. Então nós não somos... Tudo que vai acontecer conosco nunca será mais do que fizeram em Jesus, do que ele sofreu. Só que isso acontece para nós individualmente. Agora, Jesus fez isso, suportou isso e ainda perdoou essas pessoas porque ele visava nos salvar. Agora, por outro lado, a gente tem que alertar essas pessoas que estão nesse processo de difamar e provocando destruição no povo de Deus, na igreja de Deus. Porque a igreja não é minha, não é do pastor, não é de alguns líderes, a igreja não é nossa, ela é de Deus. Olha só o que fala aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, esse santuário custou o sangue de Jesus Cristo. O valor é imensurável. Se a gente destruir, a gente não tem como pagar o reparo. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, que somos nós, é sagrado. E aí, versículo 18, que ninguém engane-se a si mesmo. Então, Paulo está falando, não pense de outra forma, não se engane. Não tenta inventar uma outra ideia para não atentar para esse aviso. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Então,
abandona seguir o padrão do mundo. Mesmo que você ache que é ridículo, volte-se para Deus e se faça loucura. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Tudo isso aqui já é nosso. Nós somos herdeiros de Cristo. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Gente, vocês sabiam disso? Por que ter uma coisinha só? Por que só ter Paulo? Eu sou de Apolo. Não, você é de Apolo e de Paulo também. E de Deus também. E de Cefas. E todo mundo é de todo mundo. Olha que coisa bonita. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Olha o que ele fala. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de... E Cristo é de Deus. Acabou. Acabou os problemas. Essa é a percepção correta do que é igreja. Tudo é de Deus. E, consequentemente, tudo é nosso. Isso daqui ainda não é permanente. É bom, mas não é permanente. E tem algo permanente que está lá nos aguardando. E os anjos não vêem a hora disso acontecer. O que nós vimos hoje, que a imaturidade espiritual evita a percepção da real natureza da Igreja de Cristo. Quando a gente tem essa percepção real, que alívio. E eu também vou ter cuidado. Opa, deixa eu separar, cadê o ouro aqui? Não, palha, vai para lá, joga no fogo lá. Eu quero edificar a minha casa com ouro, prata e pedras preciosas. Aquilo que é valoroso, aquilo que vai ficar bonito. Não de qualquer coisa. Não as sobras. Eu quero dar o melhor de mim. Então, Paulo compara a igreja com a lavoura, a quantidade, frutificação, o edifício, que tem que ter qualidade, e o santuário, que é a presença de Deus. É a morada de Deus. É onde Deus habita, onde Ele se manifesta. Nós, o que nós somos? Servos. Que privilégio. E a igreja? É a nossa casa. Agora, irmãos brigam, né? Não tem jeito. Toda a casa. Mas se alguém ameaçar bater no seu irmão, não é assim? Eu brigo com meu irmão, mas se alguém falar mal do meu irmão ou fizer alguma coisa, eu viro fera. Nossos filhos. Nossos filhos podem, de repente, pisar na bola comigo. Mas falou mal, quiser prejudicar eles, sai da frente. Igreja é dinâmica, é família, é lavoura, é edifício. Algumas vezes vai ter um tijolo em cima da gente, um outro irmão em cima da gente, mas eu tenho que aguentar ele aqui, porque nós somos parte de uma família, de um edifício. E um edifício que se torna o santuário de Deus, a coisa mais importante. A igreja não é um negócio. A igreja não é um empreendimento. Ela é um organismo, não é uma instituição, não é um prédio. Ela é o organismo vivo de Cristo aqui na terra. A gente não tem ideia desse privilégio. É tão sério, porque se alguém vacilar, deixa eu destruir um pouquinho essa igreja, deixa eu prejudicar o trabalho daquela igreja, pode correr risco de vida. Amém? Só 3 padrões de construção que a gente já falou, né? A qualidade vale tudo. A qualidade da construção é o que mais vale. Cristo é o único fundamento, não dá para colocar outro. Seremos avaliados e recompensados conforme nossas obras. Qual que será essa avaliação? A durabilidade. É algo passageiro? É algo só para chamar a atenção? É algo que parecia um grande lucro? Muito fogo de palha. Nós chamamos, né? Fogo de palha. Mas acabou rápido. E a nossa avaliação será por causa da fidelidade e motivação do servo. Isto é, nós
termos construído, participado da construção da lavoura e do santuário de acordo com aquilo que era o padrão estabelecido no manual do construtor. E por que fizemos? Fizemos por alegria, por amor, por gratidão, ou simplesmente fizemos, mas não tem nada que fazer, vou fazer lá. Até a motivação com que a gente vai participar desse processo, na lavoura, no prédio de Deus e no santuário de Deus, vai ser avaliado.